Bom dia, Taina Mendes, sala 816 do Ponto Office, nosso Ponto Cast, e a gente vai falar de psicopedagogia. Teu tempo de profissão e qual a tua visão sobre a psicopedagogia que vai fazer a pessoa se interessar pelo que a gente vai conversar agora. Bom dia. Então, o meu tempo de profissão hoje está em média de 5 anos que eu estou atendendo. Aqui no prédio especificamente eu estou há 2 anos e pouquinho. A psicopedagogia para a sociedade em si é um ramo novo. Poucas pessoas ainda conhecem de fato o que realmente o psicopedagogo faz. Muitos pais, quando chegam ao consultório, eu pergunto: sabe o que eu faço? Aí os pais param, olham para mim e respondem: não sei. Então eu vou explicar. Eu sou especialista da aprendizagem. Ou seja, o meu trabalho consiste em fazer com que aquela criança, ou adulto, ou adolescente, ou idoso, possa vir a aprender. Hoje nós temos uma sociedade que coloca pessoas em caixinhas. E nós não somos caixinhas. Nós podemos ampliar o nosso conhecimento. Mas nessa ampliação do conhecimento, nós temos caminhos que nem sempre são como nós gostaríamos. Então, há distúrbios, há transtornos da aprendizagem e outros transtornos de formas neurológicas também. Então, o psicopedagogo vai consistir em trabalhar esse processo de ensino-aprendizagem. Então, a criança, o meio que a criança mais convive é o meio familiar e o meio escolar. Quando essa criança apresenta uma dificuldade escolar e a escola notifica ou a família visualiza algo diferente, é hora de procurar um profissional que possa vir a ajudar. Hoje, meu campo de trabalho é mais para autistas. Não atendo só crianças autistas, mas é um campo no qual eu tenho mais interesse em estar presente, é um mundo no qual eu dedico mais. Então, mas hoje eu atendo crianças com TDAH, crianças com dislexia, descalculia, síndrome de Down e outras síndromes também. Então, mas só pode procurar o psicopedagogo quando tem algum distúrbio ou transtorno. Não. Por exemplo, uma criança no qual está num processo de aprendizagem e está com uma dificuldade muito grande, já tentou de vários meios e não conseguiu ser sanada. Algo ali é necessário ser de maior intervenção. Então procura. A psicopedagogia, ela pode ser institucional ou clínica. Ou seja, o psicopedagogo pode atuar em diferentes locais de trabalho. Na escola, de maneira institucional, na parte clínica, que é o meu caso, eu sou a psicopedagoga clínica que trabalha com consultório. Então eu atendo de forma individual aquela criança. E tem hospitais também. O psicopedagogo é muito presente também em hospitais para permear esse processo de aprendizagem. A aprendizagem precisa ter significado. A aprendizagem precisa trazer o bem-estar para aquele indivíduo. Eu falo muito criança porque é o público no qual eu me destino e no qual eu gosto de estar. Então, hoje eu atendo crianças de 3 a 12 anos de idade. Atendo também idosos também que passam dificuldade de aprendizagem para manter essa aprendizagem sempre ativa. O nosso cérebro não para. A gente pensa, estou envelhecendo, então eu vou parar de aprender. Não, a aprendizagem é contínua, é sempre. Então, uma vez que eu estou aprendendo, eu sou um ser vivente. Então, nesse caminho, posso vir ter dificuldade. Então, o especialista da aprendizagem entra nesse campo. Quando a gente fala em aprender, talvez seja um caminho despertar interesse, porque, veja bem, eu estou falando da criança sem distúrbio ou do ser humano sem distúrbio. Quando você tem algum interesse sobre o que está sendo exposto, você se dedica e presta mais atenção. Eu vejo assim, que o ensino básico para todo mundo, independente de distúrbio, ele precisa também se reinventar, né? Quando você fala que as pessoas estão dentro de uma caixinha, teve uma vez que eu tinha um cliente de publicidade e eu falei assim: professor, o colégio ele tem que ser tão interessante quanto a rede de internet, porque hoje, se a pessoa se dedicar, coisas que estão sendo descobertas, desenvolvidas nesse momento, já estão lá, já estão postas lá. E se você, aluno, chega na sala de aula e o que está sendo colocado ali não desperta nenhum interesse, dificilmente vai haver uma interação entre professor e aluno. E eu acho que essa aprendizagem que você fala é isso também, né? Despertar o interesse, trazer coisas novas e ver
como aquele grupo, no caso de uma sala de aula, vai se interessar pelo que eu estou expondo como professor, né? Então, o aprendizado também pode ser uma organização, né, do ensino, né, da pessoa poder aproveitar o máximo que está sendo exposto, não é isso? Com certeza. A gente está numa sociedade que hoje a criança está com o celular na mão. Não precisa você ensinar para aquela criança como mexer no celular. Sim. Ela vai aprendendo. E a educação precisa caminhar junto a essa inovação. Então, uma sala de aula no qual eu vou ensinar, todo mundo tem que aprender da mesma forma, não cabe mais. Eu preciso saber se a criança não aprende da forma que eu ensino, eu preciso criar uma outra nova que aquela criança possa vir a aprender. Eu preciso estimular corretamente. Eu preciso incentivar aquela criança a saber que a sala de aula é um local que ela vai aprender com satisfação. Então, eu tenho que ter um professor que esteja na sala de aula sabedor de que o mundo mudou. Eu preciso trazer aqui informações novas, informações atuais e que desperte naquela criança o interesse em aprender. Não dá para ficar a gente na sala de aula, uma cadeirinha atrás da outra, um só olhando, o professor só falando. É uma troca. Assim, a aprendizagem ela promove transformação. O professor ainda tem, em alguns lugares, ou talvez muitos lugares, aquela figura do sabedor de tudo, né? Ele traz a bagagem do conhecimento. Ao passo que a gente sabe que hoje, né? Eu acho que sempre foi assim, mas hoje é do conhecimento da sociedade, que eu, como aluno, também tenho meus conhecimentos. E aí a gente troca. Quando tem essa mão dupla, aí a relação fica muito mais promissora e construtiva, porque há uma interação ali, há um conjunto de ações onde todos ali vão estar aprendendo. Se o professor entra dentro de sala achando que só ele sabe, ele está perdendo, né? Perdendo tempo. Uma oportunidade de criar uma coisa nova, né? Agora, a sua profissão ela ainda é muito pouco entendida ou conhecida, né? Talvez muitas pessoas não tenham nem ouvido falar. Existe algum tipo de divulgação? Você tem algum sindicato, algum órgão que possa estar divulgando melhor? A psicopedagogia trata disso. Eu acho que é interessantíssimo, porque uma sociedade evolui a partir do aprendizado, não é isso? Da informação correta, com certeza. Tem uma Associação Brasileira de Psicopedagogia, a ABP. Nós não somos ainda uma profissão regulamentada. Estamos em trâmites legais ainda, está tudo lá em Brasília para ser divulgado, porque nós somos a saúde mental. Nós trabalhamos com a saúde, entendeu? Então, nós estamos lutando para que possam compreender que nós, psicopedagogos, trabalhamos com a saúde, então precisamos ser uma profissão regulamentada. Estamos em processo. Falta menos que faltava, mas ainda dependemos de questões legais do nosso país para regulamentar a nossa profissão, entendeu? Então, tem divulgação, sim, tem muitos congressos aí feitos em número de estados brasileiros, a associação está lutando por isso, entendeu? Mas ainda temos que caminhar um pouquinho mais para poder ter essa divulgação de maneira mais coesa e de entendimento de forma geral que nós somos profissionais que lutam pela saúde mental de cada indivíduo. A gente tem 215 milhões de habitantes e a gente sabe que a taxa de analfabetismo é muito alta, né? Talvez o caminho para mudar o que a gente tem visto, um país de dimensões continentais e muito rico em recursos naturais também, seja mudar a forma de ensinar, né? E ensinar não é só em relação à sala, mas passar para a criança, que a gente, né, começa dali da base, que aprender não é só na sala de aula. Aprender você tem né, é contínuo, né? É o dia inteiro, a vida inteira, como você falou. Eu queria que você deixasse uma mensagem que fosse importante, já que eu vejo que o país tem um potencial grande, né? Eu vejo ele mais para frente, como alguns mais otimistas falam, que vai ser uma nova potência daqui a pouco, né? Daqui para frente. Como, através da sua profissão, isso pode se tornar uma realidade, né? A partir da psicopedagogia, como isso pode ser planejado, desenvolvido para que a gente possa ter um país com tantos potenciais de desenvolvimento. Como é que você vê na sua área, como isso pode ser implementado, entendeu? A primeira coisa que eu gostaria de falar é que, com referente à psicopedagogia clínica, que você pai, você mãe, viu uma dificuldade? Não espera. Procura ajuda. Porque o tempo dele pode ser diferenciado. Todos podemos ter tempos diferenciados para aprender. Sim.
não espere um tempo, não procura ajuda. Porque quanto mais eu tiver a informação correta, a intervenção correta antes, o processo vai ser muito mais satisfatório de ser trabalhado. Então, eu digo isso no caso de um transtorno, no caso de um distúrbio. Sim. Então, viu algo diferente no seu filho, procura ajuda. Quando eu digo procura ajuda, procurar uma ajuda médica, se necessário for o neuropediatra, a pediatria em si, e que lá eles vão encaminhar para os possíveis trabalhos serem trabalhados para cada criança. Então, agora referente à pergunta, eu preciso trazer amor para a educação. Sim. Eu preciso trazer com que aquele professor venha trabalhar na sala de aula, entendendo que trabalhando com o futuro ali do país, né? São crianças que estão ali para aprender, que podem modificar o nosso futuro. E ali, quem sabe, pode nascer pessoas da autoridade, né? Pessoas que vão fazer a diferença não só de forma política, ou de forma educacional, ou na área da saúde. A educação começa para todo mundo, é a base. Então, se eu entendo que eu preciso conceder uma sala de aula de pessoas diferentes estudando ali, eu preciso entender que todo mundo pode aprender, mediante as dificuldades ou não, então eu posso procurar especialistas para ajudar nessa dificuldade, em conjunto com a escola, mas eu acredito que, enquanto eu, psicopedagogia clínica, posso colaborar com essa criança na dificuldade escolar dela, então eu estou aqui disposta. O meu trabalho não fica só no consultório. O que eu faço também? Quando a criança chega até mim, eu faço a entrevista, faço todo o processo interventivo. Após isso, eu caminho junto com a escola. Eu visito a escola, faço uma reunião com a coordenadora, porque se não adianta eu ter informação da criança sem saber o que ela vive. O dia a dia dela é na escola, são 4h30, né, que ela fica dentro de sala de aula. O meu convívio com a família é muito importante também. Os pais precisam entender que existe ali um momento assim, eu preciso procurar ajuda. Quem eu vou procurar? Então tem um acolhimento também. Então eu, mediante a dificuldade, eu estou ali como pessoa psicopedagogia clínica, mas como minha formação inicial é professora, né? Sim. Então, se eu entender que o mundo começa pela educação, eu conceder seriedade a esse assunto, educação bem em primeiro lugar, teremos com certeza um mundo bem melhor no futuro. Sim, a gente conversou com a Tayana Mendes, da sala 816, no nosso Ponto Cash, e eu aprendi muito com você, tá? Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Tchau.